Bom, pessoal, boa noite novamente. Gostaria de externar a honra que é para a Câmara Legislativa do Distrito Federal estar aqui no Jardim Botânico, celebrando com vocês os 20 anos dessa região administrativa maravilhosa em que vocês habitam, em que vocês trabalham, em que vocês constituem a família de vocês, constroem a história de vocês. Para nós, para a Câmara Legislativa, é motivo de muita honra estar aqui hoje. Essa é a primeira sessão solene externa que eu faço no meu mandato. Todas as outras sessões solenes que eu fiz dentro da Câmara Legislativa, ou no plenário, ou no nosso auditório. E essa, quando eu fui perguntado se a gente faria lá na Câmara ou aqui no movimento comunitário, eu falei, não, essa eu quero fazer lá no movimento comunitário. A gente é que vai lá parabenizar o Jardim Botânico pelos 20 anos da região administrativa e a gente é que vai estar lá com aquele povo especial. Obrigado. Eu estava ali conversando, a deputada Bia, o Alain, o Rony, enfim, mais algumas pessoas, e o Rony estava dizendo, o deputado destina muita emenda aqui para o Jardim Botânico. E, efetivamente, eu destino muita emenda aqui para o Jardim Botânico. E eu o faço por uma razão em especial, que eu faço questão de mencionar todas as vezes que eu estou com vocês. A gente sabe que aqui as coisas acontecem. Desde antes de me tornar parlamentar, o convívio com o Jardim Botânico me fez perceber que aqui as coisas acontecem e que vocês precisam muito pouco do poder público para fazer as coisas acontecerem. Quase tudo que aconteceu aqui foi pela força dos indivíduos, das famílias, da sociedade, que se organizou e fez acontecer sem precisar de muito do Estado. Então, a gente, quando destina recurso público para cá, do pagador de imposto, a gente sabe que as coisas vão acontecer aqui. E é por isso... o Rony está aqui do meu lado, estava procurando ele. E é por isso, Rony, que eu tenho a alegria de destinar esses recursos para cá, porque a gente sabe que vai ser bem aplicado, a gente sabe que as coisas vão acontecer aqui. Eu aproveito essa oportunidade para, mais uma vez, parabenizar vocês. Eu já tive a oportunidade de fazer isso durante a campanha, quando estive com alguns de vocês em reuniões nos condomínios, e agora faço aqui publicamente para o pessoal que está nos assistindo pela TV Câmara, pelo YouTube. Parabéns, porque vocês conseguem viver sem se tornar escravos de uma mentalidade de dependência do Estado e do político. Eu sempre que tenho a oportunidade, eu digo que a ordem no Brasil se inverteu. E ao invés de o político entender que é ele que precisa da população, de alguma maneira a população se acostumou no Brasil a acreditar que ela é que depende do político. Isso não é verdade. Isso nunca vai ser uma verdade. O político é que é dependente da população e é uma obrigação do político servir a população. Não é o povo que serve o político, é o político que serve o povo. E esta talvez seja a região administrativa em que as pessoas têm mais consciência disso. E talvez por isso as coisas aconteçam como elas acontecem aqui. Pulei a exibição do vídeo e já estou nas minhas considerações iniciais, mas daqui a pouco a gente libera o vídeo. Eu falei, vou falar só um pouquinho, mas vou fazer as minhas considerações iniciais. Na sequência, a gente assiste o vídeo. Durante a campanha, eu fui a uma reunião, eu esqueci qual foi o condomínio agora. E foi uma espécie de sabatina. Eu achei que eu estava indo para uma reunião de campanha para pedir voto das pessoas, foi uma espécie de sabatina. E me perguntaram tudo quanto era questão polêmica que se possa imaginar. E eu, como sempre faço, respondi aquilo que eu acredito. Eu sou um conservador, eu acredito que as tradições e virtudes que as gerações que nos antecederam e chegaram até aqui, que essas tradições e virtudes que chegaram até aqui, elas devem perdurar. As boas, claro. E eu não tenho receio de me expor, por exemplo, quando me perguntam sobre a defesa da vida. Me perguntaram assim, você é a favor ou contra o aborto? Sou contra. Sou contra. Sempre serei contra. Eu sempre serei um defensor da vida. Me perguntaram se eu era... Obrigado. Me perguntaram se eu era a favor ou contra a legalização das drogas. Sou contra. Sempre serei contra.
E foram me fazendo perguntas, e eu imagino que se fosse hoje, iam me perguntar algumas coisas sobre liberdade, que é onde eu vou chegar daqui a pouco. E eu fui respondendo, e no final daquela espécie de sabatina, tinha uma senhora que ela me falou assim: meu filho, eu vou votar em você, mas eu vou te pedir uma coisa, e eu vou te pedir para você prometer para mim. Eu falei: olha, eu não faço muitas promessas. Ela: não, calma, me escuta primeiro, você nem me ouviu. Eu falei: é verdade, eu nem ouvi, pode falar. Ela falou assim: a única coisa que eu vou pedir para você é para você não deixar de ser essa pessoa que você está sendo aqui. Para você não abrir mão dos seus valores, dos seus princípios. Quando você chegar lá, tenha coragem de ser essa mesma pessoa que você foi aqui hoje à noite. E eu tenho sido, já vai 1 ano e 8 meses de mandato, e eu posso dizer para aquela senhora, não sei se ela está aqui hoje, mas que os 4 anos vão se passar e eu vou continuar sendo, porque não é só sobre aquilo que nós acreditamos, é sobre quem nós somos. E Brasília e o Brasil hoje precisa que as pessoas se levantem e verbalizem e tenham coragem de defender aquilo que elas são. Nós somos um país majoritariamente cristão, católico, nós somos o maior país católico do mundo. Nós somos o maior país espírita do mundo. E nós somos o 2º maior país evangélico do mundo. O que significa dizer que nós somos um país conservador, que tem as tradições cristãs como o seu norte, a sua bússola de vida. Isso é quem nós somos. Então, a primeira religião do Brasil é a católica, a segunda é a evangélica, a terceira é a espírita. Nós somos conservadores e nós precisamos ter a coragem de lutar por aquilo que nós acreditamos. E há um princípio que eu vejo aqui no Jardim Botânico e que ele está muito ameaçado no Brasil, um valor que nós carregamos, que é o valor da liberdade. A liberdade vem sendo atacada sucessivamente no Brasil. E é necessário que os parlamentares que se levantam para representar o povo livre, porque nós somos um povo de espírito livre no Brasil. E até podem prender os nossos corpos, mas os nossos espíritos jamais vão viver aprisionados pelo medo e a gente não vai ser refém de quem quer que seja. Mas é necessário que aqueles parlamentares que estão lá, e eu tenho a honra de receber aqui hoje, nessa sessão, a deputada Bia Kicis, que é uma voz da liberdade no Parlamento Federal. E só ela e os outros que estão lá sabem o quanto é necessário de coragem para enfrentar o momento que nós estamos vivendo. Mas o fato de ter coragem não significa que o medo inexiste. Você só precisa de coragem quando você sente medo. Se você não está sentindo medo, você não precisa de coragem para nada. E esse é um momento que o brasileiro precisa ter coragem. Não só os parlamentares, está lá a Bia, o Gustavo Gayer, o Nicolas Ferreira, o Marcel Van Hatten, os senadores, lutando pela liberdade de uma nação, mas é necessário que cada um de nós se levante, aonde quer que nós estejamos, para defender a nossa liberdade. E vocês o fazem aqui no Jardim Botânico desde sempre. Então, todas as vezes que eu estive aqui, eu pude ver o quanto vocês prezam pela liberdade de vocês e o quanto vocês se incomodam de depender de político. O quanto vocês se incomodam de depender do Estado. E se eu posso fazer um pedido para vocês nessa noite, é que assim como aquela senhora pediu para mim, para eu continuar sendo aquele cara que estava fazendo campanha, eu gostaria de pedir para vocês que vocês continuem sendo quem vocês são. Prezando pela livre iniciativa, prezando pelo trabalho, prezando pelo cuidado com as famílias, pelo cuidado com as mulheres, pela proteção das crianças, prezando de maneira geral por aquilo que nos fundou e nos constituiu, nos construiu como sociedade. Em especial, eu quero pedir para vocês que vocês continuem lutando para preservar a liberdade de vocês e que a mentalidade de vocês seja sempre uma mentalidade de independência. Por favor, recusem-se a depender de políticos. Obrigado.